O filho tomou remédios. Quase morreu. A mãe, 68 anos, olhando ele naquela cama de hospital. Por causa de quem? A nora perfeita, que chamava ela de mãe, 500.000 reais roubados, a casa também, o filho destruído, uma mãe viúva, sozinha, sem dinheiro, sem casa. Mas naquela cama de hospital, ela decidiu algo. O que essa mãe vai fazer? Essa história vai te deixar com raiva, mas também vai te surpreender. Num bairro tranquilo de São Paulo, morava a Dona Maria. 68 anos, viúva há 3. O apartamento silencioso. Silencioso demais. Só ela e as lembranças do marido, Paulo, que tinha morrido de câncer. Toda manhã acordava sozinha. Todo café era sozinha. Toda noite sozinha. O único filho dela, Roberto, 50 anos, também estava sozinho, divorciado há 2 anos depois de 25 anos de casamento. A ex-mulher tinha traído ele. Que dor, né? Trabalhava numa construtora, visitava a mãe todo sábado. Mas a Maria via aquela tristeza nos olhos dele. Roberto, meu filho, você precisa encontrar alguém. Não pode ficar sozinho assim. Mãe, eu já estou velho. Quem vai querer um cinquentão divorciado? Mas a vida dá voltas, viu? Numa quinta-feira, o Roberto conheceu uma mulher numa cafeteria. Letícia. 33 anos, cabelo preto comprido, olhos verdes. Linda demais. Trabalhava com segurança de TI. E o mais incrível, também era divorciada. Começaram a conversar. Um café virou jantar. Um jantar virou cinema. Mensagens todo dia, ligações toda noite. Um mês voando, voando. 3, 4 vezes por semana se encontravam. A Letícia era perfeita, inteligente, carinhosa, atenciosa. O Roberto voltou a sorrir, a ter brilho no olho. 3 meses depois, num sábado de manhã, o Roberto chegou na casa da mãe nervoso, mexendo nas mãos. Mãe, eu conheci alguém, uma mulher maravilhosa. Quero te apresentar ela. A Maria quase derrubou a xícara. O filho, com namorada? Nossa Senhora, traz ela aqui. Quero conhecer. No domingo seguinte, meio-dia em ponto, a campainha tocou. A Maria, nervosíssima, abriu a porta. E quando viu aquela moça, ficou de boca aberta, vestido branco até o joelho, cabelo preso num coque elegante. E nas mãos um buquê lindo de flores amarelas. Dona Maria, que prazer conhecer a senhora. Eu sou a Letícia. Que voz doce, que educação. A Maria abraçou a moça e sentiu o perfume suave, delicado. Entra, entra, minha filha. Na sala, a Letícia olhou as fotos na parede. Fotos antigas do casamento, do Roberto criança. Que família linda! O Roberto me contou sobre seu Paulo. Sinto muito pela perda da senhora. Os olhos dela ficaram marejados, sabe? Como se estivesse realmente emocionada. A Maria sentiu o coração apertar. Obrigada, minha filha. Faz 3 anos, mas nunca esquece, né? Na cozinha, a Maria ia preparar o almoço. Mas a Letícia não ficou sentada, não. Deixa eu ajudar, mãe. Posso te chamar de mãe? Mãe. A Maria ficou toda emocionada, toda derretida. Claro, minha filha, claro. As duas descascaram batata juntas, temperaram a carne juntas. A Letícia contava histórias, ria, elogiava tudo. Parecia que conhecia a Maria há anos. No almoço, os 3 sentaram à mesa.
A Letícia elogiou cada prato e depois perguntou sobre a igreja. Dona Maria, a senhora vai à missa? Todo domingo, minha filha. Eu também, na igreja Nossa Senhora Aparecida. A Maria pensou: meu Deus, essa moça é tudo que eu sempre quis para o meu filho. Depois do almoço, o Roberto foi comprar sobremesa. 5 minutinhos só. A Letícia sentou do lado da Maria, pegou a mão dela, olhou bem nos olhos e falou baixinho: Mãe, eu quero que a senhora saiba. O Roberto é um homem maravilhoso. Eu cuido muito bem dele. Muito bem. A Maria sentiu os olhos encherem de lágrima. Há quanto tempo não tinha alguém para chamar de filha? Há quanto tempo aquela casa não tinha calor, não tinha vida? Obrigada, minha filha. Obrigada por fazer meu filho feliz. Quando o Roberto voltou, as duas estavam conversando, rindo, como mãe e filha de verdade. Ele ficou tão feliz vendo aquilo, tão feliz, mas ali, naquele momento cheio de amor, de esperança, de sonhos, ninguém sabia a verdade. O nome verdadeiro daquela mulher era Thaís. E tudo era teatro. Teatro calculado, frio. Ela tinha vindo com um único objetivo: roubar tudo, tudinho que aquela família tinha. Depois daquele primeiro encontro, a Letícia virou presença constante. Todo sábado aparecia com pãezinhos da padaria, com aquele sorriso lindo. Iam para o mercado juntas, para a feira, para a missa. A Maria, que vivia sozinha, agora tinha companhia. Tinha alguém para conversar, para cozinhar junto. As amigas da igreja falavam: Dona Maria, que nora linda a senhora tem. E a Maria, toda orgulhosa, toda feliz. Mas num domingo, depois da missa, a Letícia reparou no celular da Maria. Velho, com a tela rachada. Mãe, esse celular está muito antigo. A senhora precisa trocar. Ah, não precisa, filha. A Letícia ficou séria. Mãe, tem muito golpista roubando dinheiro de velhinho pelo celular. Eu trabalho com segurança, eu sei. Deixa eu comprar um novo para a senhora. No dia seguinte, foram na loja. A Letícia comprou um smartphone novinho e configurou tudo, tudinho. Instalou o aplicativo de banco, pegou todas as senhas. É para segurança, mãe. A Maria confiou completamente. Era a futura nora, né? 3 meses voaram. O Roberto estava completamente apaixonado. Numa sexta, foi na joalharia, comprou um anel. Gastou 2 meses de salário. No sábado, levou a Letícia num restaurante bonito e ajoelhou no chão. Letícia, casa comigo. Ela começou a chorar, lágrimas descendo pelo rosto. Sim, eu te amo tanto. As pessoas no restaurante bateram palma. Mas era tudo mentira, mentira, mentira. No domingo, o Roberto correu para a casa da mãe. Mãe, a gente vai casar. A Maria gritou de alegria. Abraçou o filho, chorou de felicidade. Finalmente ia ter netos, netinhos correndo pela casa. Ela tinha guardado 500 mil reais, 45 anos trabalhando, guardando 10% todo mês. E tinha o apartamento, 3 quartos, em Vila Mariana. Pensava, quando os netinhos nascerem, vou ajudar com fralda, com escola. Que sonho lindo, né? Numa quinta-feira de noite, a Maria estava na sala assistindo novela quando o celular apitou. Uma mensagem. Ela pegou, colocou os óculos. Urgente. Alerta do INSS. Sua aposentadoria está sendo investigada por suspeita de irregularidade. Sua conta será bloqueada em 48 horas caso não regularize. Entre em contato imediatamente. O coração dela disparou, disparou.
As mãos começaram a tremer, tremer sem parar. Meu Deus do céu! A aposentadoria era 3.000 reais por mês, o único dinheiro que ela recebia. Sem aquilo, como ia viver? Como ia pagar água, luz, comida? O pânico subiu pela garganta, pela garganta. Ela tentou ler de novo, mas a vista ficou embaçada. O coração batendo tão forte que doía no peito. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Não, não pode, eu não fiz nada errado, nada. Ligou para o Roberto, os dedos tremendo, tremendo, errando os números. Desligou, tentou de novo. Filho, filho, me ajuda! A voz dela saiu fina, desesperada. Mãe, o que foi? Vão bloquear minha aposentadoria. Tenho uma mensagem aqui. Vão bloquear em 48 horas. O que eu faço? O que eu faço? Ela começou a chorar, chorar de desespero. O apartamento girando, girando em volta dela. Calma, mãe, eu já estou indo. 20 minutos depois, a campainha tocou. A Maria correu, abriu a porta. O Roberto entrou correndo, a Letícia atrás dele. A Maria estava pálida, pálida, suando frio. Tá aqui, filho. Olha, olha a mensagem. As mãos dela tremiam tanto que o celular quase caiu no chão. A Letícia pegou o celular, leu com cara de preocupação, de muita preocupação. Mãe, isso aqui é sério mesmo. É mensagem oficial do governo. Mas eu não fiz nada, nada. Trabalhei a vida inteira honestamente. A Maria começou a soluçar, o corpo inteiro tremendo. O Roberto abraçou a mãe, tentando acalmar, mas ele também estava assustado. A Letícia sentou do lado da Maria. Pegou a mão dela, bem firme, olhou bem nos olhos e falou com aquela voz calma, confiante. Mãe, escuta, eu trabalho com isso. Eu sou especialista em segurança. Eu sei exatamente o que fazer para resolver. Você sabe? Você consegue me ajudar? A voz da Maria era um sussurro desesperado, cheio de esperança. Claro que sim, pode deixar comigo. Eu resolvo isso para a senhora, não se preocupe. A Letícia deu aquele sorriso tranquilo, seguro. A Maria sentiu um alívio enorme, enorme. O corpo relaxou um pouquinho. Graças a Deus tinha alguém que entendia. Ai, minha filha, obrigada, muito obrigada. Ela apertou a mão da Letícia com força, com gratidão. O Roberto também suspirou aliviado. Ainda bem que você está aqui, amor. A Letícia continuou segurando a mão da Maria, olhando com aquela cara de preocupação carinhosa, sincera. Mas por dentro? Por dentro ela estava sorrindo, sorrindo friamente. A armadilha tinha funcionado perfeitamente. Perfeitamente. Era só questão de tempo agora. No dia seguinte de manhã, a Letícia chegou cedo na casa da Maria. Trouxe o notebook dela, papéis, documentos, sentou na mesa da cozinha com cara séria, profissional. Mãe, deixa eu explicar. O governo está investigando todas as contas de aposentadoria. Se encontrar dinheiro parado, pode bloquear tudo. Mas o que eu faço? Esse dinheiro é meu? Trabalhei 45 anos para juntar. Eu sei, mãe. Por isso existe uma solução. A gente transfere temporariamente para o cofre digital da minha empresa. Lá é protegido, o governo não investiga a empresa de segurança. 48 horas e eu devolvo tudo. O Roberto, do lado, concordou. Mãe, confia na Letícia, ela é especialista. A Maria hesitou, hesitou, mas acabou concordando. Como ia desconfiar da futura nora?
Naquela tarde foram para o banco. A Letícia, toda elegante, educada, explicou para o gerente: Sou a futura nora dela. Vou ajudar com as transferências porque ela tem dificuldade com tecnologia. O gerente concordou e lá foram os 500 mil reais, 500 mil, transferidos para a conta da empresa da Letícia. Pronto, mãe, está seguro agora. Em 2 dias eu devolvo. A Maria suspirou aliviada. Problema resolvido. Mas uma semana depois a Letícia voltou. Dessa vez mais preocupada ainda. Mãe, descobri uma coisa grave. O governo vai investigar imóveis também. Podem confiscar o apartamento. O apartamento? Mas eu paguei 20 anos de prestação. Por isso, mãe, temporariamente vamos transferir para o nome da empresa. 1 mês só. Pois volta tudo. O Roberto insistiu. Mãe, se perder a casa é pior. Com a mão tremendo, tremendo, a Maria assinou os papéis da transferência do apartamento. 20 anos de trabalho assinados em 5 minutos. 2 semanas se passaram. 2 semanas? E a Letícia? Nada. Nenhuma notícia, nenhuma ligação. A Maria tentou ligar. 1 vez, 2, 3, 10 vezes. O telefone chamava, chamava e nada. Caixa postal. Tentou mandar mensagem no WhatsApp. Uma tique só, não entregue. Roberto, a Letícia não me atende. A voz da Maria estava fina, trêmula. Um aperto no peito começando a crescer. Calma, mãe. Ela deve estar ocupada. Vou na casa dela. O Roberto pegou o carro e foi para o apartamento da Letícia. Subiu correndo as escadas, tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Nada, nada, nada. Bateu na porta. Letícia, Letícia, abre. Silêncio. Silêncio total. O vizinho do lado abriu a porta. Você está procurando a moça do 302. Ela saiu faz uns 10 dias. Caminhão de mudança levou tudo. O coração do Roberto gelou. Gelou completamente. Como assim mudança? Ela não falou nada. Sei lá, rapaz. De madrugada levaram os móveis todos. O apartamento está vazio. O Roberto desceu correndo. Ligou para o síndico. Conseguiu a chave reserva. Subiu de novo. Abriu a porta com a mão tremendo, tremendo. E quando abriu, vazio. Completamente vazio. Não tinha sofá, não tinha cama, não tinha mesa, nem cortina tinha, só poeira no chão e um eco vazio. Vazio, vazio, quando ele gritou: Letícia, Letícia. A voz dele ecoou pelas paredes vazias e voltou para ele. Nada. Ninguém. Nada. Ele encostou na parede, deslizou para o chão. As pernas falharam, falharam. Sentou ali no chão vazio, com a cabeça entre as mãos. Não, não, não pode ser. Mas era. Era real. Ela tinha sumido. Sumido com tudo, tudinho. Roberto pegou o celular com a mão tremendo e procurou o endereço da empresa da Letícia. Aquela empresa de segurança que ela sempre falava. Endereço comercial no centro. Dirigiu até lá, um prédio comercial. Subiu no 10º andar. Sala 1004, dizia o papel. Chegou lá. Vazia. A sala estava vazia. Só tinha uma mesa velha, abandonada e um monte de papel jogado no chão. Na porta, um adesivo escrito: Aluga-se. O Roberto sentou na escada do prédio, ali mesmo na escada fria, e começou a entender a verdade horrível. Não tinha empresa, não tinha Letícia, não tinha nada. Tudo, tudo, tudo tinha sido mentira.
Os 500.000 reais da mãe, sumidos, o apartamento, transferido para um fantasma, a mulher que ele amava, nunca existiu. Ele pegou o celular, tinha que ligar para a mãe, tinha que contar. Mas como? Como ele ia falar isso? Como ia olhar no olho dela e dizer: Mãe, eu te entreguei para uma ladra? As mãos dele tremiam tanto, tanto que o celular quase caiu. Encostou a testa nos joelhos e ali, naquela escada fria de um prédio desconhecido, o Roberto começou a chorar. Chorar como não chorava desde criança. Chorar de desespero, de vergonha, de dor. Tudo tinha sido uma armadilha e ele tinha empurrado a própria mãe para dentro dela. O Roberto precisava contar para a mãe. Mas como? Como? Ele chegou no apartamento dela com a cara destruída, os olhos vermelhos. A Maria abriu a porta e já sabia. Já sabia que era algo terrível. Filho, o que aconteceu? Mãe, a Letícia, ela sumiu. O apartamento dela está vazio, a empresa não existe. A Maria ficou pálida, pálida como papel. Como assim não existe? E o meu dinheiro e a minha casa? A gente precisa ir no banco, agora. Foram os dois correndo, a Maria com a mão no peito, o coração disparado, disparado. Chegaram no banco, pediram para ver o extrato. O gerente olhou na tela, olhou de novo e fez aquela cara de pena, de muita pena. Dona Maria, o saldo da conta é 0. Como assim 0? Tinha 500.000 reais. Foi transferido há 2 semanas, para 5 contas diferentes, e todas essas contas foram encerradas logo depois. Ele virou a tela para o lado delas. Ali, negro no branco. Saldo Rabirrés. A Maria sentiu as pernas falharem. O Roberto segurou ela, mas ela caiu no chão mesmo assim. Ali, no meio do banco, na frente de todo mundo, a Maria caiu de joelhos e começou a gritar. Meu dinheiro, 45 anos trabalhando. As pessoas olharam, olharam com pena. O gerente chamou um copo d'água, mas nada adiantava, nada. Aquele dinheiro tinha ido embora, embora para sempre. Dona Maria, a senhora precisa fazer um boletim de ocorrência. Isso é crime, estelionato. Saíram do banco e foram direto na imobiliária. Talvez a casa ainda tivesse salvação, talvez. Mas o corretor olhou o cadastro e balançou a cabeça. Esse apartamento foi vendido há 10 dias. A transferência já foi registrada em cartório. Tem um novo dono. Mas como? Eu não vendi nada. O corretor mostrou os papéis. Ali estava só a assinatura da Maria. Falsificada, mas perfeita. Perita demais. Legalmente, a senhora vendeu. Tem testemunha, tem firma reconhecida. Sinto muito. O Roberto pegou a mãe e saiu dali. Voltaram para o apartamento que não era mais delas. A Maria entrou, olhou em volta. Aquela sala onde criou o filho, onde viveu com o Paulo, onde sonhou com os netinhos. Não era mais dela. Não era mais de ninguém da família. E ali, de pé no meio da sala, a Maria sentiu a pressão subir, subir, subir. A cabeça começou a girar, o peito apertou, apertou. Mãe, mãe! Ela caiu. Desmaiou ali mesmo. O Roberto ligou para o SAMU, desesperado, gritando no telefone. Minha mãe! Ela desmaiou, pressão alta, pelo amor de Deus, rápido! A ambulância chegou. Levaram a Maria para o hospital.
pressão 190 por 110, risco de AVC. A internaram na UTI. O Roberto passava os dias no hospital, olhando a mãe naquela cama, cheia de fio, cheia de soro. A culpa comia ele por dentro, roendo cada pedacinho da alma dele. Eu fiz isso com ela. Eu trouxe aquela mulher. Eu convenci ela a assinar os papéis. Eu. Eu. Voltava para casa de madrugada. Não dormia. Não comia. Trancado no quarto, no escuro, comprou 3 garrafas de cachaça. Bebia, bebia para esquecer, mas não esquecia. A culpa só crescia, crescia, crescia. 2 semanas se passaram. A Maria saiu da UTI, mas o Roberto? O Roberto estava sumindo, sumindo por dentro. Parou de atender telefone, parou de ir no hospital, trancou a porta e ficou lá, sozinho, só ele e a culpa gigante que sufocava ele. Numa terça-feira de manhã, a vizinha dele, Dona Sônia, 70 anos, estava voltando do mercado. Passou em frente à porta do Roberto e sentiu um cheiro estranho. Estranho, ruim. Que cheiro é esse? Tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Nada, nada, nada. Bateu na porta. Roberto, Roberto, pode você tá aí? Silêncio. Um silêncio pesado, assustador. Dona Sônia ficou com o coração apertado. Aquele cheiro, aquele silêncio. Não estava certo. Não estava certo. Roberto, abre essa porta. Roberto. Nada. Ela tentou empurrar. Trancada. Correu e chamou o síndico. Tem alguma coisa errada. O Roberto não atende. Precisamos abrir essa porta. O síndico veio com a chave reserva. Colocou na fechadura, girou, a porta abriu. E o cheiro que saiu de dentro. Meu Deus, cheiro de fechado, de podre, de. Dona Sônia entrou gritando: Roberto, Roberto! Atravessou a sala. Garrafas vazias no chão, prato sujo, bagunça, bagunça, bagunça. Foi pro quarto, a porta estava entreaberta. Empurrou. E ali, na cama, estava o Roberto, deitado, imóvel, imóvel demais. A pele pálida, os lábios roxos. Do lado da cama, no chão, caixas de remédio vazias. 5, 6 caixinhas vazias. E um papel dobrado. Dona Sônia correu até a cama. Roberto, Roberto, acorda! Pegou o pulso dele. Estava fraco, fraco, mas ainda tinha pulso. Síndico, chama a ambulância, rápido, ele tomou muito remédio, está muito mal. O síndico ligou para o 192 gritando no telefone. Emergência, uma pessoa passou mal, tomou remédio demais, manda a ambulância agora. Dona Sônia pegou o papel do chão. A mão tremendo, tremendo abriu. Era uma carta, com a letra tremida do Roberto. Mãe, me perdoa, eu destruí sua vida. Eu trouxe aquela mulher para dentro da nossa família. Eu convenci a senhora a confiar nela. Por minha causa, a senhora perdeu tudo. Tudo. Eu não aguento mais carregar isso. Não consigo olhar no espelho. Não consigo respirar sem sentir essa dor. A senhora merecia um filho melhor. Um filho que protege, não que destrói. Me perdoa, mãe. Eu te amo, Roberto. As lágrimas de Dona Sônia caíram em cima do papel, borrando a tinta. Ela olhou para o Roberto ali, desacordado, quase. Não, meu filho, não faz isso. Não. A sirene da ambulância tocou lá embaixo.
Os paramédicos subiram correndo, entraram, pegaram o Roberto, colocaram oxigênio, levaram-o na maca. Ele tomou quanto remédio? Não sei, estava tudo vazio no chão. Há quanto tempo? Não sei, 2 dias sem notícia dele. Desceram correndo, colocaram o Roberto na ambulância. Dona Sônia entrou junto, segurando a mão fria, fria dele. Aguenta, meu filho, aguenta. No hospital, correria. Médicos, enfermeiras, maca correndo pelo corredor. Levaram ele direto para a emergência. Fizeram lavagem gástrica. Bombearam o estômago dele. Soro, soro, mais soro. Dona Sônia ligou para o hospital onde a Maria estava internada. Avisaram ela. E a Maria arrancou o soro da mão, levantou da cama e gritou: Eu preciso ver meu filho, agora! Chegou lá de cadeira de rodas. Fraca, pálida, mas chegou. Entrou na UTI e viu o filho dela. Aquele homem de 50 anos, ali deitado, cheio de tubo, respirando com ajuda de aparelho. E a Maria não chorou de tristeza, chorou de raiva, raiva pura. Essa mulher não vai se safar. Não vai. Eu vou atrás dela. Vou achar ela. E ela vai pagar. Vai pagar por cada lágrima, por cada dor, por cada. A enfermeira tocou no ombro dela. Dona Maria, a senhora precisa descansar. Não, eu preciso é de justiça. E ali, naquela UTI fria, ao lado do filho hospitalizado, a Maria deixou de ser uma velhinha frágil. Ela virou outra coisa. Virou uma mãe ferida. E não existe nada mais perigoso no mundo do que uma mãe ferida lutando pelo filho. Depois de sair do hospital, a Maria alugou um apartamento pequeno. Um quarto só, numa área simples. Era tudo que ela conseguiu com o pouco dinheiro que restou. Mas ela não desistiu. Não, não desistiu. Lembrou de um amigo antigo, seu Augusto, 72 anos, ex-policial. Trabalhou 35 anos como investigador. Se alguém podia ajudar, era ele. Foi na casa dele. Tocou a campainha. Seu Augusto abriu a porta e viu aquela amiga de 40 anos magra, pálida, destruída. Maria, o que aconteceu com você? Ela entrou e contou tudo. Tudinho. Seu Augusto ficou vermelho de raiva. Isso é golpe do amor, Maria. Golpe romântico. Tem gangue especializada nisso. Eles pegam gente solitária e destroem a vida da pessoa. Me ajuda, Augusto. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu conheço uma detetive particular, Daniela. Ela é especialista nesses casos. Vou ligar para ela agora. No dia seguinte, a Maria foi no escritório da Daniela. Uma mulher de 40 anos, séria, profissional. Mesa cheia de pasta, computador, documentos. A senhora tem foto da golpista? A Maria pegou o celular, mostrou. A Daniela olhou, franziu a testa. Espera, eu conheço esse rosto. Como assim conhece? A Daniela abriu uma gaveta, tirou uma pasta. Abriu. Lá dentro tinha foto da mesma mulher. O mesmo rosto, mas com nome diferente. Essa mulher se chama Thaís Correia. 35 anos. Ela trabalha para uma quadrilha de golpistas românticos, especializada em homens e mulheres solitários. A Maria sentiu o chão sumir embaixo dos pés. Quantas pessoas ela enganou. Nos últimos 7 anos, pelo menos 12 vítimas confirmadas. Total roubado 3.200.000 reais. 3 milhões?
A Daniela abriu outra pasta, mostrou fotos, documentos. Carlos, 65 anos, Rio de Janeiro. Perdeu 2 apartamentos e 300 mil reais. Renato, 55 anos, empresário. Perdeu 800 mil da empresa dele. Patrícia, 60 anos, Belo Horizonte. Perdeu 150 mil e o carro. A Maria olhou aquelas fotos, aqueles rostos destruídos, iguais ao dela. Não era só ela. Não estava sozinha nessa dor. Eu posso. Eu posso conhecer essas pessoas. Claro, vou ligar para eles. Uma semana depois, num sábado de tarde, a Maria entrou num café pequeno no centro de São Paulo. Sentou numa mesa do canto. E 5 minutos depois entrou um homem. Cabelo branco, 60 e poucos anos, os olhos iguais aos dela, olhos de quem perdeu tudo. A senhora é a Maria. Sou. Você é o Carlos. Sou. Eles se olharam e naquele silêncio entenderam tudo, tudo sem precisar falar. Sentaram um de frente para o outro. Eu, eu perdi minha esposa há um ano. O Carlos começou, a voz tremendo um pouquinho. Câncer, 30 anos de casamento. Fiquei sozinho, perdido. A Maria pegou a mão dele por cima da mesa. Eu também perdi meu marido há 3 anos. Aí eu conheci ela. Se apresentou como Camila, linda, educada, carinhosa. 5 meses de namoro perfeito. Perfeito demais. E aí? Aí a mãe dela ficou doente. Precisava de cirurgia urgente. 300 mil reais. Eu dei. Transferi tudo. No dia seguinte ela sumiu. A voz do Carlos quebrou. Ele apertou os olhos, tentando não chorar. E tem mais. Ela convenceu eu a vender um dos meus apartamentos. Disse que ia investir num negócio. Levou o dinheiro e sumiu. A Maria também chorou. As lágrimas descendo, descendo. Meu filho quase morreu por causa dela. Tomou remédio demais, ficou internado. O Carlos apertou a mão da Maria mais forte. A gente não pode deixar ela continuar fazendo isso, Maria. Tem mais gente sofrendo. Eu sei, eu sei. Nas semanas seguintes, a Daniela organizou mais encontros. E um por um, as vítimas foram aparecendo. Renato, 55 anos. Tinha perdido a empresa da família. 800 mil reais sumidos. A filha dele parou de falar com ele. Patrícia, 60 anos. Viúva há 2 anos. Perdeu o carro e 150 mil. Pensou em desistir de tudo. Fernando, 58 anos. Divorciado. Perdeu 200 mil e o sítio que era herança da família. Todos sentaram juntos numa sala. 6 pessoas destruídas, 6 histórias iguais, 6 corações partidos pela mesma mulher. A Maria olhou para cada um deles e pela primeira vez em meses sentiu algo diferente. Não estava sozinha, não era só ela. Tinha gente que entendia aquela dor, aquela vergonha, aquela raiva. A gente precisa se unir, a Maria falou, a voz firme, decidida. Sozinhos a gente não é nada, mas juntos, juntos a gente pode fazer justiça. O Carlos concordou. Vamos formar um grupo, União das Vítimas da Thaís. E vamos juntar todas as provas, banco, documento, foto, mensagem, tudo. Durante um mês inteiro trabalharam juntos, a Daniela coordenando.
Cada um trouxe extrato bancário, contrato, conversa do WhatsApp, foto, empilharam tudo numa mesa. Era uma montanha de papel, de prova, de dor. A Daniela ligou para um delegado conhecido dela. Delegado Márcio, especialista em crimes financeiros. Ele veio, olhou aquela pilha de documento, sentou e começou a ler, a analisar. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Finalmente levantou a cabeça e olhou para o grupo. Isso aqui é suficiente. Mais que suficiente. Vou abrir investigação oficial e vou pegar essa mulher. A Maria fechou os olhos. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu uma coisa que tinha esquecido: esperança. Esperança de justiça. Numa reunião do grupo, a Maria falou: a gente não pode esperar só a polícia. Precisa avisar o Brasil inteiro quantas pessoas estão sendo enganadas agora, nesse exato momento. O Carlos concordou. Tem razão. Precisamos da imprensa. A Daniela conhecia uma jornalista da Globo TV, Ana Paula, 38 anos, investigativa, séria. Quando a Daniela ligou e contou a história, a Ana Paula ficou chocada. Eu preciso fazer uma reportagem sobre isso. É crime organizado. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Uma semana depois, a equipe de TV chegou. Câmaras, microfone, luz, tudo. Foram no apartamento pequeno da Maria. Ela estava nervosa, nervosíssima. Eu nunca falei na TV. Calma, Dona Maria. A senhora só precisa contar a verdade. Só a verdade. Sentaram. Ligaram as câmaras. A luz forte iluminou o rosto da Maria. Ana Paula começou. Dona Maria, conte para gente o que aconteceu. A Maria respirou fundo, olhou direto para a câmara e começou a falar. A voz tremia no começo, mas foi ficando mais firme, mais forte. Eu tenho 68 anos, sou viúva há 3 anos, trabalhei 45 anos e juntei 500 mil reais. Era para o futuro, para os netos. Eu perdi tudo, tudo mesmo. O dinheiro, a casa, quase perdi meu filho. A voz dela quebrou, mas continuou. Meu filho ficou tão mal que acabou no hospital. Tomou remédio demais, quase morreu por causa dessa mulher. E quem é essa mulher? O nome verdadeiro dela é Thaís Correia. Mas ela se apresentou como Letícia. Linda, educada, carinhosa. Perfeita demais. Enganou meu filho primeiro. Depois me enganou. Levou tudo e sumiu. A Ana Paula mostrou a foto da Thaís na tela. Essa é a mulher? Essa. Mas ela muda o visual. Muda o cabelo, a roupa, o nome. Ela é profissional, entendeu? Profissional em destruir vidas. O Carlos também foi entrevistado. 65 anos, viúvo, destruído. Eu perdi minha esposa de câncer. Fiquei sozinho, sozinho. Conheci ela num supermercado. Se apresentou como Camila. 5 meses de namoro perfeito. Perfeito. Até o dia que ela sumiu com 300 mil reais e 2 apartamentos. Ele começou a chorar na frente da câmara. Não me conseguiu esconder. Ela usou minha solidão, usou minha dor e me destruiu. Patrícia também deu depoimento. 60 anos, viúva há 2 anos. Ela se aproximou de mim numa academia. Disse que também era viúva, que também sofria de solidão. A gente começou a se encontrar e ela fingiu que gostava de mulher. Fingiu que me amava. 3 meses de mentira. Levou 150 mil reais e meu carro. A voz da Patrícia estava cheia de vergonha, de humilhação. Eu sou lésbica de verdade e ela usou isso contra mim, usou minha orientação como arma. A parte mais chocante foi o depoimento da filha do André.
Seu pai tinha morrido de ataque cardíaco depois que a Thaís sumiu com o dinheiro dele. Meu pai tinha 62 anos, viúvo há 6 meses. A Thaís, ou como ele conhecia, Amanda, apareceu na vida dele como um anjo. 3 meses depois, levou 200.000 reais. Quando ele descobriu a verdade, teve um infarto. Morreu 2 dias depois. Ela olhou direto para a câmara, os olhos vermelhos de choro. A Thaís não é só ladra. Ela causou a morte do meu pai. Ele teve infarto por causa dela. A reportagem foi editada. 30 minutos de programa. No domingo de noite, horário nobre, foi ao ar. O Brasil inteiro assistiu. 25% de audiência. 25%. Quase um quarto do país vendo aquelas histórias, aqueles rostos destruídos. No Twitter, a Ashema Thaís virou trending topic número 1. Instagram, Facebook, WhatsApp, todo mundo compartilhando a foto dela, o nome dela. E começou. As ligações, centenas de ligações, para o canal, para a polícia, para Daniela. Eu vi ela em Salvador, na Bahia. Ela está num hotel de luxo. Trabalhei com ela há 2 anos, sei quem ela é. A Daniela passou tudo para o delegado Márcio. Ele montou uma força-tarefa. Analisou cada ligação, cada informação e teve uma que chamou atenção. Ela está no Hotel Tropical em Salvador. Vi ela ontem no restaurante, mas o cabelo está loiro agora e o nome no registro é Juliana. O delegado Márcio ligou para o hotel, pediu o registro de hóspedes e lá estava Juliana Mendes, check-in há 3 dias. Ele pediu acesso às câmaras de segurança do hotel. E quando viu a gravação, era ela, cabelo loiro, óculos escuros, mas era a Thaís. Prepara-te a equipe, a gente vai para Salvador, agora. Checaram o cartão de crédito dela. Tinha uma compra recente, passagem de avião, Salvador para Buenos Aires, partida amanhã, 10 da manhã. Ela vai fugir para o exterior, a gente pega ela no aeroporto. Márcio ligou para Maria. Dona Maria, encontramos ela. Amanhã de manhã vamos fazer a prisão. Do outro lado da linha, a Maria não conseguiu falar. Só chorou, 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 chorou. Mas dessa vez era diferente. Era alívio, era esperança, era justiça chegando. Obrigada, obrigada, delegado. Desligou o telefone. Ajoelhou no chão e rezou. Meu Deus, obrigada, obrigada por não me abandonar, por trazer justiça, por. Não conseguiu terminar. As lágrimas não deixaram, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de quem finalmente viu a luz no fim do túnel. Na manhã seguinte, aeroporto de Salvador. 10 da manhã, o saguão estava cheio de gente. Turista, executivo, família, todo mundo indo e vindo. Normal, comum. Mas perto do portão de embarque internacional tinha 6 policiais à paisana. Disfarçados de passageiro, de funcionário, de turista, todos com rádio escondido, olho atento. O delegado Márcio estava sentado num café fingindo ler jornal, mas os olhos dele não saíam do portão. Equipa, posição. Ela vai aparecer a qualquer momento. 10h20. Uma mulher entrou no saguão. Cabelo loiro comprido, óculos escuros grandes, roupa elegante. Mala de viagem de marca cara. Ela caminhava confiante, tranquila. Um dos policiais checou a foto. Zoom no rosto. Conferiu. Delegado? É ela. Confirmado. O coração do Márcio acelerou. Depois de tantos anos caçando essa mulher, ela estava ali, a 30 metros de distância. A Thaís foi até o balcão de check-in.
Entregou o passaporte. Passaporte falso, no nome de Juliana Pimentel. Destino Buenos Aires? Sim, pode despachar a mala. Ela colocou a mala na esteira, pegou o cartão de embarque, virou para ir para o portão e nesse momento o Márcio se levantou, deu o sinal. Os 6 policiais se moveram ao mesmo tempo. Cercaram ela por todos os lados. Thaís Correia, você está presa. Ela congelou. Por um segundo, só um segundo, o rosto dela mostrou surpresa, mas logo voltou aquela máscara fria, controlada. Acho que vocês estão confundindo. Meu nome é Juliana. Não, Thaís. Seu nome é Thaís Correia e tem 12 pessoas esperando justiça. Ela olhou em volta. As pessoas pararam de andar, todo mundo olhando. Alguém já estava filmando com o celular. A Thaís deu um passo para trás, como se fosse correr. Mas tinha policial em todo lado. Não tenta, levanta as mãos. Ela levantou, devagar, e naquele momento, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso gelado, sem alma. Tá bom, vocês me pegaram. O Márcio colocou a algema. Clique, clique. As mãos dela presas para trás. Você tem direito de ficar calada. Tudo que disser pode ser usado contra você. Eu sei meus direitos, delegado. As pessoas no aeroporto murmuravam, tiravam foto, filmavam. Em 5 minutos o vídeo estava no Twitter. Em 10 estava viral. Golpista do amor presa no aeroporto. A equipe da polícia foi direto para o hotel onde a Thaís estava hospedada. Hotel tropical, suíte de luxo. R$ 1.500 a diária. Pago com dinheiro roubado. O gerente do hotel abriu a porta do quarto. E quando os policiais entraram, ficaram impressionados. Bolsas de grife jogadas na cama. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Relógios caros na mesinha. Joias espalhadas. Roupas de marca. Tudo, tudo comprado com o sofrimento das vítimas. Fotografa tudo, cada item. Mas o mais importante estava na mesa do canto, um notebook prata. A Daniela, que tinha ido junto, abriu o notebook. Não tinha senha, arrogante demais. E o que ela encontrou? Planilhas. Planilhas organizadas, profissionais, detalhadas. Alvo 923. Roberto Santos. Idade 50. Status divorciado. Ocupação construção. Renda estimada para 8.000 mês património pessoal. Alvo principal. Mãe Maria Santos, 68 anos. Património 500. Apartamento 3 quartos, Vila Mariana. Estimativa de valor para 800. Vulnerabilidades. Viúva recente, solitária, sonha com netos. Estratégia. Aproximação pelo filho. Ganhar confiança total. Golpe INSS. A Daniela sentiu náusea, nojo, raiva. Ali estava tudo. 23 alvos. 23 vidas planejadas, estudadas, destruídas. Delegado tem mais, tem conta bancária offshore. 3.200.000 reais. 3 milhões. 7 anos roubando, destruindo, desaparecendo. Horas depois, a Thaís foi transferida para São Paulo. Avião da Polícia Federal.
Quando chegou no aeroporto de Congonhas, tinha 200 jornalistas esperando. Câmara, microfone, flash. Ela desceu do carro, algema nas mãos, dois policiais segurando ela. E mesmo assim ela andava de cabeça erguida, como se fosse estrela de cinema, não criminosa. Thaís, Thaís, você sente remorso? Ela parou, olhou direto para a câmara e falou com aquela voz calma, fria. Remorso? Porquê? Eu dei atenção para gente que ninguém queria. Eles eram fáceis demais. Gente desesperada por amor é patética. A multidão ficou chocada. Alguém gritou: Monstro! Outro: Sem coração! Mas ela só sorriu e entrou no carro da polícia. Na casa da Maria, ela estava assistindo ao vivo. Viu aquela mulher que tinha chamado ela de mãe, que tinha chorado ouvindo histórias do Paulo, que tinha prometido cuidar do Roberto. E agora? Agora chamava as vítimas de patéticas, desesperadas. A Maria não chorou, não gritou, só ficou olhando a tela, em silêncio. Seu Augusto, do lado dela, falou: Ela vai pagar, Maria. A justiça vai fazer ela pagar. A Maria balançou a cabeça devagar. Justiça? O que é justiça, Augusto? Ela vai para a cadeia, sim. Mas e meu filho? Ele está destruído. E o dinheiro? 45 anos de trabalho. A casa que eu e o Paulo compramos, isso volta. O Augusto não soube o que responder, porque ele sabia. Sabia que mesmo com a Thaís presa, a dor ia continuar. A vergonha, o trauma, isso não ia embora, nunca. A Maria continuou olhando a TV e pela primeira vez pensou: cadeia não é suficiente, não é suficiente para pagar o que ela fez. Mas pelo menos era um começo de algo parecido com justiça. 6 meses depois, Fórum Criminal de São Paulo, a sala do tribunal estava lotada, lotada. Não cabia mais ninguém. Na primeira fileira, a Maria. Do lado dela, Carlos, Renato, Patrícia, Fernando, todas as vítimas juntas. Atrás, na última fileira, o Roberto. Tinha saído do hospital psiquiátrico há um mês. Estava magro, pálido, os olhos sem vida. Não era mais o mesmo homem. O juiz entrou. Todo mundo levantou. A Thaís foi trazida. Algema nas mãos, roupa de presidiária. Mas mesmo assim andava ereta, confiante, como se ainda tivesse no controle. Sentou na cadeira dos réus. Olhou para o lado. Viu a Maria. E sorriu. Sorriu. A Maria sentiu o estômago revirar. Aquela mulher não tinha alma, não tinha coração, nada. A promotora pode começar. A promotora Júlia se levantou, leu as acusações. Thaís Correia, estelionato qualificado, falsificação de documento, lavagem de dinheiro, associação criminosa, abuso psicológico. Eram 10 acusações. 10? Cada uma valia anos de prisão. A acusação chama a primeira testemunha, Dona Maria Santos. A Maria levantou, as pernas tremiam, caminhou até o púlpito das testemunhas, colocou a mão na Bíblia. Jura dizer a verdade? Juro. Sentou, respirou fundo. Olhou para Thaís, a Thaís olhava de volta, sem expressão, sem nada. Dona Maria, conte ao tribunal o que aconteceu. E a Maria contou. Tudo, a solidão, o filho divorciado, o encontro com a Letícia.
A confiança, as visitas de sábado, a igreja, as conversas, a sensação de ter ganhado uma filha. Eu amava ela, amava como se fosse minha própria filha. A voz da Maria quebrou, mas continuou. E ela estava calculando, planejando quanto eu tinha, quanto valia a minha casa, como ia roubar tudo. E o que você perdeu? 500.000 reais, 45 anos de trabalho, meu apartamento, 20 anos pagando prestação. E quase perdi meu filho. A Maria começou a chorar. Não conseguiu segurar. Meu filho ficou tão mal que foi parar no hospital. Tomou remédio demais. Os médicos salvaram ele, mas ele não é mais o mesmo. Não sorri mais. Não confia em ninguém. Está destruído. A sala ficou em silêncio. Silêncio total. Obrigada, Dona Maria. Pode voltar ao seu lugar. Depois foi o Carlos, 65 anos, viúvo, tremendo de nervoso. Ela se chamou Camila, 5 meses de namoro. Perfeito, perfeito demais. No sexto mês, sumiu com 300.000 reais e 2 apartamentos. Depois, a Patrícia. Ela fingiu ser lésbica. Fingiu-me amar. Levou 150.000 e meu carro. Depois, a filha do André. Meu pai teve infarto quando descobriu que ela tinha roubado tudo. Morreu 2 dias depois. Ela matou meu pai. Cada depoimento era uma facada, uma história de dor, de traição, de destruição. Finalmente, o juiz olhou para Thaís. A ré deseja fazer declaração final? A Thaís se levantou. Devagar, olhou para cada vítima, uma por uma. E quando falou, a voz era calma, fria. Eu não inventei a solidão de vocês. Vocês já eram sozinhos, desesperados, carentes. Eu só aproveitei. Alguém gritou: Monstro! O juiz bateu o martelo. Ordem! Mas a Thaís continuou. Vocês queriam ser enganados. Queriam acreditar que alguém perfeito ia aparecer e salvar vocês. Isso não existe. E vocês eram tolos o suficiente para acreditar. A Maria levantou da cadeira, tremendo de raiva. Você é um demónio! Ordem, Dona Maria, sente! A Thaís sorriu, aquele sorriso gelado. E sentou. O juiz pegou o martelo, leu a sentença. Thaís Correia, você é considerada culpada de todas as acusações. A pena é 12 anos de prisão, sem possibilidade de livramento condicional, e deverá pagar 3.200.000 reais em reparação às vítimas. Bateu o martelo. Bang! A sala explodiu em aplausos. Gente chorando, abraçando. O Carlos abraçou a Maria. Os dois choraram juntos. A Thaís foi levada, algemas nos pés, algemas nas mãos. Mas mesmo saindo, olhou para trás e sorriu. Como se tivesse ganhado, não perdido. 6 meses depois do julgamento, a Maria recebeu uma carta do tribunal. Reparação financeira aprovada. Mas quando viu o valor, 300.000 reais, não 500, 60% do total. O resto do dinheiro não foi localizado, foi lavado por contas internacionais. Não há como recuperar. A Maria sentou na mesa da cozinha, segurando aquela carta. 300.000. Era muito dinheiro, sim, mas não era os 45 anos dela, não era a vida inteira. E a casa? A casa não voltou. O comprador tinha comprado de boa fé. Legalmente, era dele. A Maria perdeu para sempre aquele apartamento onde criou o filho, onde viveu com o Paulo,
onde sonhou com os netos. O Roberto morava com ela agora, no apartamento alugado, pequeno, um quarto só. Ele arrumou um emprego numa loja de material de construção. Ganhava menos que antes. Tomava antidepressivo todo o dia. Não namorava. Não saía. Não vivia. Só existia. Numa noite, a Maria entrou no quarto dele. O Roberto estava deitado, olhando para o teto. Filho. Oi, mãe. Você está bem? Tô. Mas ela sabia que não. Sabia que o filho dela tinha morrido um pouco naquele dia que descobriu a verdade. O que sobrou era só uma sombra. Um ano depois do julgamento, a Maria fez algo diferente. Juntou todas as vítimas. Criaram uma ONG, União contra Golpes do Amor. Eles iam em escolas, em centros comunitários, em igrejas. Contavam a história, alertavam as pessoas, especialmente os idosos. Num dia, a Globo TV chamou a Maria para uma entrevista ao vivo. Ela sentou na cadeira, sob as luzes fortes, e olhou para a câmara. O amor é lindo, mas o amor também pode ser usado como arma. Eu aprendi isso do jeito mais doloroso. Qual o conselho que a senhora daria? Se a pessoa é perfeita demais, desconfie. Se ela aparece do nada e resolve todos os seus problemas, desconfie. Se ela pede dinheiro, documentos, senhas, fuja, porque a pessoa perfeita não existe e se parece perfeita é porque está escondendo algo. A Maria olhou direto para a câmara, direto para os olhos de milhões de brasileiros. Eu perdi tudo, meu dinheiro, minha casa, quase perdi meu filho. Não deixe isso acontecer com você. Por favor. A tela ficou preta e apareceu uma mensagem. Thaís Correia cumpre pena de 12 anos, mas a organização dela ainda está ativa. No Brasil, 15.000 casos de golpe romântico são registrados por ano. Proteja-se. Proteja quem você ama. Na pequena sala do apartamento alugado, a Maria desligou a TV. O Roberto estava sentado no sofá, em silêncio. Mãe, a gente sobreviveu. A Maria olhou para o filho. Não era felicidade, não era vitória, mas era vida. Era respiração. Era amanhã. Sobrevivemos, sim, meu filho, machucados, mas vivos. E naquela noite pequena, naquele apartamento apertado, os dois ficaram juntos. Não tinha justiça completa, não tinha final feliz, mas tinha vida. E às vezes, depois de tudo, a vida já é vitória suficiente.